Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Magistral Talks que está acontecendo aqui no PharmaShare 2026. E neste episódio nós temos um convidado especial, pessoal. Kleber Barros. E aí, Kleber Barros? Obrigado por aceitar nosso convite. Prazer. E aí eu já começo assim, quem é Kleber Barros? Quem é Kleber Barros? Vamos lá. Kleber Barros é um rato de laboratório, é aquela pessoa curiosa que vive no meio dos ingredientes, criando fórmulas cosméticas, que vive ensinando pessoas a desenvolverem produtos cosméticos. Esse é o Kleber Barros. Sim. Químico, formulador. O Kleber, me fala assim, hoje, no PharmaShare de 2026, na sua visão, da sua palestra, qual é o ponto mais importante que você compartilhou? Eu acho que a principal consciência que eu quis criar na palestra foi a importância de você ler artigos científicos de forma crítica. Porque é o seguinte, Vamos lá. o nosso mercado, ele lida com artigo científico o tempo todo. Porque eu preciso verificar a eficácia, eu preciso me certificar que o ingrediente vai ser eficaz, eu preciso saber o que é marketing, o que é evidência. Isso está no artigo. Eu preciso saber a concentração do ingrediente que eu vou usar, em quanto tempo ele vai funcionar. E isso eu encontro em artigos, em publicações. Só que tem um problema. A maioria das pessoas, apesar de terem artigos, viverem no meio disso, não sabem ler de forma crítica artigos científicos. E principalmente ensaios clínicos, que é um dos tipos de artigos que nós mais usamos, justamente por conta da evidência causal que ele traz, ou seja, causa e efeito. Isso gera isso. Se eu aplicar isso, eu tenho isso. Então, o ensaio clínico é feito para isso. Só que as pessoas não sabem ler, muitas pessoas não sabem ler, elas não são ensinadas, não aprendem em faculdade. Muita gente com mestrado, com doutorado, não tem ideia de como ler um ensaio clínico de forma crítica. Consequentemente, essas pessoas, esses profissionais, tomam decisões técnicas, muitas vezes baseadas em evidências pobres e fracas. Tá bom, o que mais? Aí fica complicado, né? E assim, se fosse pra você dar uma dica pro pessoal, que caminho pra estudar isso, Kleber? Pra ficar mais... Porque às vezes tem gente que é o pulo do gato, né? Mas tem que pôr a mão na massa, né? Tem que estudar, ler. tem que estudar, exatamente. É um assunto que muita gente acha árduo, né? Porque quando você para estudar, você precisa se dedicar, né? São muitos detalhes, informações. Inclusive, a minha palestra, ela veio como uma possibilidade de descomplicar isso. E uma coisa que eu falei, a palestra que eu dei, e olha, eu vou falar a verdade aqui, tá? Porque comigo não tem ego. Eu brinquei, eu falei, tinha meia dúzia de gato pingado. Mas quando eu comecei a palestra, eu falei assim, essa palestra deveria ter fila. Deveria ter fila, devido à importância desse tema. Porque todo mundo precisa conseguir pegar um artigo, um ensaio clínico, e realmente entender se aquela evidência que está sendo apresentada ali tem relevância clínica, tem significância estatística, ou seja, o efeito é real. Não é só o marketing, né? Porque eu não sei, Kleber, posso estar enganado na minha percepção, mas parece que o marketing fala mais alto que o científico. Principalmente quando a pessoa não tem independência para ler e para entender, identificar quando alguma coisa está sendo inflada. A gente costuma dizer, inclusive tem publicação sobre isso, que 80% dos artigos publicados contém spin. 80%. O que é conter spin? Eles exageram na conclusão, sabe? Eles floreiam a conclusão, dando a ideia de que eles funcionam mais do que de fato funcionam. Aí complica, Aí é né? complicado. É complicado mesmo. Porque eu percebo que, um exemplo, tem épocas que é X produto que está no mercado. Cúrcuma. Qual cúrcuma escolher? O que eu vejo desse artigo que realmente vale a pena? É isso. É isso. Mas basicamente, vamos trazer para a realidade. A maioria das pessoas, quem lê de forma muito rápida e superficial. A pessoa pega um artigo, lê título, resumo, conclusão e acredita na conclusão. Qual que é o problema de acreditar na conclusão? Na conclusão, o autor fala o que ele quiser, ele não prova nada. Às vezes ele interpreta errado os dados do próprio estudo. Isso acontece por despreparo do próprio autor ou dos autores. Então, para que você consiga, de fato, analisar e ver se aquela evidência é boa ou não, tem uma série de tópicos que você precisa encontrar nesse estudo. Por exemplo, eu preciso ter muito claro critério de
inclusão e exclusão da população que eu usei. Eu não posso pegar um estudo que usa como intervenção ácido hialurônico em recém-nascido, pegar aquele estudo falando que hidrata e extrapolar aquilo para um idoso ou para um adulto. A população aquele estudo de recém-nascido é para recém-nascido. Eu não posso extrapolar, eu não posso generalizar para uma outra população. Só que isso é generalizado. Como se fosse assim, por exemplo, filtro solar foi testado na Europa e a pele do brasileiro... Por exemplo... Pode ser Sim, é por esse lado, exatamente. Uma outra coisa... Inclusive, essa discussão tá forte agora, tá? Vai. Olha só, eu preciso ter grupo controle. O que é grupo controle? É ter uma população similar à população que eu usei a intervenção para ver se a melhora realmente foi por conta da intervenção, do ingrediente, do ativo, e não porque tem 1001 coisas que acontecem ao mesmo tempo no mundo. Então, se eu tenho um controle que é a mesma população, essa população tem intervenção, essa não, eu consigo comparar e ver se realmente o benefício, a melhora foi por conta da intervenção. Se eu não tenho grupo controle, eu não tenho uma forte evidência causal. Olha o buraco. E precisa, né, Kleber? Estudar cientificamente dá até mais argumento perante um médico para comprovar os estudos, o que realmente vale dos estudos para o médico. Exatamente. Você olha para o estudo, você tem que ver se o estudo foi randomizado, se eu tive cegamento, sigilo de alocação, a dose precisa estar clara, foi informado como foi feita a análise de dados, porque tem gente que desiste no meio do estudo, tem gente que é excluída por uma série de fatores. Eu tenho que pegar toda essa galera que não fez bem o estudo, por exemplo, e incluir no final. Existe um tipo de análise de dados que leva em conta todo mundo. Porque eu tenho que pensar que na vida real é assim que acontece, nem todo mundo usa, tem gente que desiste. Ou seja, exatamente, tem um tipo de análise e eu preciso encontrar isso no estudo. O estudo precisa trazer isso de forma clara. É o que você falou, não ir só para a conclusão, tem que ver todo o trajeto do negócio, né? Exatamente. Não é só chegar na ponta, né, Kleber? Não tem jeito, não tem jeito. Ô, Kleber, fala para mim, se fosse para você dar uma dica aqui do PharmaShare para as pessoas, 3 insights interessantes da sua palestra que as pessoas precisam ouvir. Primeiro, você precisa saber o que olhar no ensaio clínico. Perfeito. Para entender se ele tem qualidade boa. Um checklist. Eu dei a minha palestra focando nisso. Eu disse que eu dei aquela palestra mais para mim do que para o mundo, porque eu vou morrer tranquilo de que eu fiz a minha parte. Ou seja, eu dei a palestra. Quem não estava ali pode assistir a gravação agora do PharmaShare. Quem foi aluno do PharmaShare, né? Posso dar essa palestra novamente? Posso, dependendo do aumento do interesse. Mas vamos lá. 3 conceitos que eu apresentei ali, que é pé na porta, é choque na vida do profissional. Eu preciso olhar para um estudo, eu preciso identificar de forma muito clara se o resultado que ele deu, ele é estatisticamente significativo, ou seja, o que é? Posso fazer um estudo e não ter certeza se o efeito aconteceu por acaso ou não. E existe uma análise estatística que é feita com os dados para falar se ele é estatisticamente significativo ou não. Beleza, ele é estatisticamente significativo. Significa que é muito provável que houve um efeito real. Depois disso, eu preciso olhar para um intervalo de confiança. Aí você vai falar, Kleber, que desgraça é essa? O que é intervalo? O resultado de um estudo, ele não é cravado em um número. Eu tenho uma faixa para mais ou para menos. Sabe aquela coisa de pesquisa eleitoral? Sim, estudo é a mesma coisa. Então, essa faixa para mais ou para menos, dependendo de como ela é, vamos imaginar que ela deu de 1% a 10%. O estudo ele traz a média disso. Só que o intervalo de confiança vai falar o seguinte, olha, na verdade, a média é essa, mas ele pode funcionar de 1% a 10%. Ou seja, pode ser que ele hidrate somente 1%. Eu preciso deixar isso claro. Pode ser que ele hidrate 10%? Pode, mas pode ser que hidrate 1%. Então, esse intervalo de confiança, ele dá um direcionamento muito mais claro sobre o que é clinicamente relativo. Não, porque é o seguinte, por que eu vou usar um ingrediente que aumenta em 1% só o que eu estou querendo aumentar? Não tem relevância clínica, ou seja, há um investimento, há um esforço para um resultado que às vezes não vale a pena. Ninguém vai perceber aquele resultado de tão baixo. Ele acontece, é um efeito real, ele é estatisticamente significativo. Mas será que clinicamente, falando em termos terapêuticos, ele vai fazer diferença? Olha só, então, esse conceito de significância estatística, intervalo de confiança, pouquíssimas pessoas sabem analisar e sabem
a importância disso em um estudo. Você tá com a cara assim, né? Você tá, meu Não, Deus, eu tô falando, o que cara, você tá não, falando? Eu falo, meu, é muito Por além. isso que precisa parar para estudar. Quem é técnico tem a responsabilidade de estudar isso. É, porque eu ia falar assim, Kleber, porque geralmente, como você falou, as pessoas olham aqui, conclusão. E aí aquela conclusão é como se fosse lei, é isso que falou. E não vê o Exatamente. miolo. E aí você tá me falando assim, sabe o que eu tô pensando? Cara? Caraca, eu vou ter que começar a ver diferentes estudos. Eu analisava de uma forma, e até aqui, e tem coisas que por eu não ser farmacêutico e nem químico, mais voltado pro marketing, você fica com essa dificuldade. Por isso que tá me dando, eu falo, cara, então tem que avaliar muito mais coisa quando eu leio um Muito estudo. mais coisas. E na minha Por eu palestra não eu dei ser, justamente Bruno. isso. Foi um checklist do que você precisa olhar para um ensaio clínico para Uhum. entender se ele tem uma boa qualidade de evidência. Porque pode ser que você Sim. esteja tomando as suas decisões técnicas com base em estudos pobres. Ô, Kleber, então não significa que, por exemplo, o estudo tem 11 trabalhos, 11 artigos científicos. Quantidade também é qualidade também? Ou... Não. Não se aplica, O que vamos é dizer. qualidade? É um estudo muito bem desenhado, com uma metodologia muito bem elaborada, com resultados claros, Uhum. trabalhados de forma correta, apresentando esses pontos que eu trouxe, o tamanho da diferença entre intervenção e controle, para eu saber se foi baixo ou não, Uhum. se aquilo é estatisticamente significativo, ou seja, realmente há a chance daquilo ser real e não ser feito, não ser um resultado do acaso. Eu preciso levar isso em conta. Sim. E eu preciso ver um intervalo de confiança para saber se aquilo funciona ou não, quanto funciona, para eu entender se aquilo é clinicamente relevante ou não. Ou seja, tem estudo que realmente ele traz um resultado real. Mas pode ser que ele não sirva para nada, porque assim, a melhora que ele fornece, será que compensa o esforço, o investimento? Investimento. Olha onde a gente foi. Esse tipo de discussão não acontece, deveria acontecer. Não deve acontecer. Eu vou morrer né? sabendo que eu dei uma palestra com potencial de elevar muito o potencial técnico crítico do profissional. Então, assim, eu vou para minha casa. Tranquilo, né, Tranquilo. Kleber? Não, e aí é importante isso, porque você ensinando isso, melhora o repertório do mercado para conversar com um médico, vamos supor, um médico científico. Exatamente. Não, todo médico tem que ter, né? Deveria ser científico, mas Deveria. mas vamos supor, você tem muito mais argumento. Eu vendo como representante aqui, eu penso, poxa, eu poderia, pegando essas dicas do Kleber aqui, melhorar a forma de estudo para eu criar mais repertório na hora Demais, de conversar, meu. porque você oferece para a sociedade realmente uma proposta, E- quando você for propor, embasada, que realmente vai fazer diferença na vida. Sim, com certeza, com certeza. Ô Kleber, e agora a pergunta final. O que mais te marcou no PharmaShare 2026, de todas as edições, a de 2026 em específico? Olha, a gente costuma dizer que o melhor PharmaShare é sempre o próximo. Isso aconteceu ao longo dos últimos 9 anos, estamos na 9ª edição, ano que vem 10 anos, então edição especial. Ah, que E assim, o demais. PharmaShare ele me marca muito pelas conexões, né? O PharmaShare, ele é diferente, vou começar a chorar aqui. Eu choro. Não vou chorar, não. Não, vai. Respirar fundo. O PharmaShare ele é diferente porque ele promove um sentimento mútuo de conexão entre as pessoas. Ele é acolhedor, ele é diferente, ele tem essa identidade. Quem vem se conecta. Quem tá aqui se conecta. Quem tá aqui consegue ver nos detalhes o cuidado que a gente tem na escolha de tudo, das palestras, no conforto, desde os nossos parceiros expositores, sabe, com uma área específica, onde ele pode, a gente sabe que feira cansa, onde ele pode ir lá, sentar, tomar um café, comer alguma coisa, os nossos alunos, onde a gente olha cada detalhe para que ele tenha uma experiência realmente maravilhosa, com conhecimento, com as palestras muito bem definidas, a gente vai reverberar muito essa edição, porque a gente fez uma mudança muito grande em relação a propostas de assuntos, palestras. Trouxemos as pessoas de fora do mercado, que jamais falaram para esse mercado. Mexeu pro povo sair da Isso caixinha. vai reverberar, e é isso. Amém. O PharmaShare tá para meter o pé na porta e melhorar tudo. É para isso que a gente nasceu. E os responsáveis, né? Eu sou jovem, tá? O meu sócio, Hugo, também é jovem. A gente tem muita energia. E eu postei uma coisa essa semana, né, no meu Instagram. E eu falei assim, nada é loucura demais, né? A gente veio no mundo para fazer todo o nosso potencial. E é isso. O PharmaShare é uma forma da gente exercer o nosso potencial. E assim, pode esperar, que a gente tem sangue no olho e a gente vai chegar junto e
cada edição que vier vai ser melhor que a outra, não tenha dúvida. Assim seja e assim será. É isso, é energia, juventude, acabou. É isso aí. Tá vendo, pessoal, essa energia do Kleber aqui com a gente? E, Kleber, eu quero te dar os parabéns pra você. Tô ao vivo aqui com o Kleber, pro Hugo. O Hugo não tá aqui com a gente. Parabéns, é isso mesmo, esse sentimento que a gente leva pra casa saindo daqui também do Magistral Talks, de ver esse acolhimento de vocês com os clientes, que foi uma das palavras que mais nós escutamos aqui, o acolhimento. Nós nos sentimos abraçados aqui dentro do PharmaShare. Obrigado. E eu agradeço vocês também por nos ajudar a dar voz a tudo isso, porque esse trabalho vai ajudar a reverberar tudo isso aqui. E eu espero estar com vocês em todas as edições, Kleber, Amém. fazendo esse trabalho e levando informação para a sociedade, informação de qualidade, né, Kleber? Tamo junto. É isso aí. Pessoal, aguardem mais episódios aí e acompanhem tudo que vai ser lançado aqui do PharmaShare, tá bom? Um beijão para vocês e até mais. Tchau, tchau.